Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como estamos? Aqui é o professor Felipe e eu vou hoje resolver mais uma questão da prova da PRF de 2019, tá? Na aula passada, na aula 01, eu comentei sobre aquela questão da balística. Para mim, eu acho que aquela questão, inclusive, é mais difícil que essa, tá? Embora em nível de dificuldade, essa daqui também não é uma questão, vamos dizer assim, simplérrima, tá? É uma questão também que exige muito do candidato, mas vocês vão ver aqui que com o passar da aula vocês vão entendendo bem a ideia, tá? Pessoal, eu já trabalho com isso há mais de 10 anos, com pré-vestibular e com concursos, tá? Em diversas áreas. Concurso do Corpo de Bombeiro aqui de Minas Gerais, né? Então, eu trabalho com a física lá, que inclusive tem uma certa paridade com a física da PRF, tá? Também dou aula para a PRF e em alguns outros concursos também que tem a parte de física, tá? E o que acontece, pessoal? O treinamento para essas questões, para a prova da PRF, ele tem que se basear muito claro no edital que está ali, na resolução de questões anteriores com a mesma classe no edital, tá? Mas muitas questões de vestibulares, tá? Pessoal, as questões da PRF, as questões do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais e afins, elas se parecem muito com as questões da primeira etapa de UFMG, com as questões da FUVEST, com as questões da Unicamp, tá? São questões muito parecidas com isso. Ah, Felipe, eu vou estudar para a prova da PRF pela prova do Enem. Não faça isso. Por quê? A prova do Enem, pessoal, ela é uma prova que gosta de inovar demais. Ela é uma prova que ela gosta de pegar em alguns pontos que não é muito o caso da física clássica de vestibulares, tá? Ela inova demais em algumas coisas. Então, se você quer estudar para a prova da PRF, entender se você realmente entendeu o que você viu, pegue questões de vestibulares anteriores, tá? E lembrando que se você não tem nada, você não domina nada de física, nada, absolutamente nada de física, detesta essa matéria, cara, você não deve estudar para ir chegar lá e tirar 6. Você tem que estudar muito bem algumas matérias para chegar lá e fazer bem 3 pontos, 2 pontos. Cara, a maioria das pessoas vai mal em física. Então, se você chegar ali e pegar, por exemplo, um trechinho de matéria e detonar ali fazendo 3 pontos, cara, já está na frente de milhares de candidatos que com certeza vão zerar ou até negativar a parte de física e também a parte de raciocínio lógico. Então, recomendação para vocês, quando estudarem, peguem uma matéria e, regaça de estudar aquilo ali, tá? Para você ter, como se diz assim, para você ter mais chance de dar porrada na banca ali, ok? Então, nada de ficar doido pegando tudo, estudando mais ou menos tudo, porque isso não vai adiantar. Você tem que estudar muito bem uma coisa, tá? Para você chegar lá na prova e conseguir acertar. Pessoal, é fato. Na prova da PRF vai ter questões de cinemática. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e estudar pra caramba a cinemática. Vai rebentar de estudar a cinemática para ficar bom de verdade nela. As outras, se caírem, beleza. Seja o que Deus quiser, tá? Mas o foco tem que ser, se você não tem domínio, obviamente, de nada, o foco tem que ser uma matéria só, beleza? Então, recomendação minha, óbvio que isso você tem que passar por uma análise, eu estou dando uma recomendação própria, tá? Que a parte de cinemática cai bastante. Então, eu focaria, por exemplo, em cinemática. Deixaria lá dinâmica, as outras coisas de energia, colisões, se cair, beleza. Mas tem que focar em uma coisa específica se você não domina nada. Agora, se você já tem um certo domínio, aí é para tirar 6 mesmo, beleza? Bom, então, dito essas coisas, vamos lá para a resolução de questões, onde eu viso explicar para vocês cada parte dela para você entender, tá? Pessoal, vamos lá. Primeiro ponto aqui para resolver uma questão de física. Ah, outra coisa, deixa eu te ajudar numa percepção. Eu fui aluno um aluno de ensino médio muito ruim em física, tá? No primeiro ano do ensino médio eu era péssimo e eu não admitia. Falava, gente, poxa vida, eu gostava de ciências no ensino fundamental, é a primeira vez que eu estava vendo física e tô tomando uma porrada desse cara, não é possível, velho. Então a física ela dá porrada na galera mesmo de imediato, tá? Assim como a maioria das matérias.
Mas, se você persistir, se você insistir, começar a entender alguns pontos e não ficar só com raiva da matéria, você vai conseguir entendê-la, tá? O fato é, a gente toma raiva, a gente toma picuinha, né? Esse trem é difícil demais, não quer saber desse trem mais não. A física é assim. Se você erra a questão, se você não entende, o que você faz? Você desiste. Mas não faça isso, porque se você fizer isso com a física, você vai fazer isso com todas as matérias. E você não vai conseguir o objetivo, o seu próprio objetivo. Então, foque. Errou, não deu certo, cara, manda brasa, continua a entender, beleza? Tentando entender. Show de bola? Então vamos lá partir para a questão em si. Galera, é o seguinte, tá dizendo assim, um veículo de 1.000 quilos de massa. Primeiro ponto, ler a questão, interpretar e tentar visualizar os mínimos detalhes no dia a dia. Sim, é assim que você consegue se sair melhor numa questão de física. Ler com cuidado e atenção e imaginar os mínimos detalhes no dia a dia, tá? Então vamos lá. Um veículo pode ser um carro de massa de 1.000 quilos, tá? Que se desloca sobre uma pista plana, faz uma curva circular de 50 metros de raio com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,6, tá? Pessoal, antes de partir para jogar na fórmula e tal, calma. Nós, alunos, somos muito afobados. Nós queremos fazer tudo jogando na fórmula. Eu tenho que fazer isso aqui rápido e pronto, acabou. Não é assim, velho. Se você tentar fazer física assim, você vai errar tudo. Por quê? É atenção. Tá? Primeira coisa que nós vamos entender. O veículo tem 1.000 quilos de massa. Ah, professor, é 1.000 quilos de peso. Velho, calma lá. Eu sei que muita gente confunde esses dois termos, porque no dia a dia nós falamos peso. Você vira ali na farmácia e fala assim, eu vou ali medir meu peso, cara. Aí você vai lá medir seu peso, quando na verdade você tá ali olhando a sua massa, tá? O peso, galera, tem diferença da massa. Massa é basicamente a matéria que compõe o corpo, tá? É a quantidade de matéria que um corpo encerra. O peso, ele já é uma força. Então, galera, o peso, ele força os objetos, ele exerce uma força sobre os objetos. Já a massa por si só não, tá? Então, por exemplo, o carro de 1.000 quilos é pesado. Depende, se ele estiver aqui na Terra, ele é pesado mesmo. Mas se ele estiver onde a gravidade é zero, o peso dele não vai ser nada. Tá? Então, muito cuidado. Massa e peso são conceitos diferentes, que inclusive pode te atrapalhar se você não souber que eles são diferentes, tá? Então, olha, quando eu falar com vocês de qualquer coisa relacionado à força, à movimentação pela força, né, do próprio objeto, eu estou falando de força, eu estou falando de peso. Quando eu falar da inércia do objeto, né, que, é difícil tirar ele do lugar, que a inércia dele é muito alta, eu estou falando de massa, tá, pessoal? A massa é que dificulta, né, vamos dizer assim, a inércia do objeto, vamos dizer, por assim dizer, tá? Pessoal, outra coisa, lembrando que eu estou preparando vocês, aliás, estou tentando ajudar vocês para a prova da PRF. Então, certos pontos eu vou ser o menos acadêmico possível, mas de maneira correta, tá? Por que é o menos acadêmico possível? É porque tem algumas fontes lá na física, por exemplo, você vai lá no livro de terceiro grau do Cias Zemansky, sei lá, eu nem lembro o nome do cara, do Halliday, você pega coisas assim, absurdas, coisas que você tem que saber nomenclatura, não pode variar e tal. Aqui não, cara, aqui você tem que estar estudando para passar na prova da PRF, só, beleza? Então, se às vezes eu falar um negócio, não é isso não, o conceitinho tá errado, velho. Às vezes o conceitinho que eu colocar para vocês, ele vai estar mais apropriado à prova do que, por exemplo, para você ser um acadêmico em física, tá? Então, beleza? Vamos lá. Pessoal, então massa, primeira coisa, massa é diferente de peso. Massa encerra um corpo, peso força um objeto, tá? E como é que eu calculo, professor, o peso a partir da massa? Bom, aí você vai pegar a massa e vai multiplicar pela aceleração gravitacional. Por exemplo, aqui na Terra, esse veículo de 1.000 quilos de massa, ele teria um peso de quanto? De 1.000 vezes 9,8, ou seja, o peso dele aqui na Terra seria de 9.800,
9.800 newtons. Beleza? Repararam a diferença? A massa é 1.000 quilos, mas o peso dele é 9.800 quilos, newtons, aliás. Por quê? Ele força o chão com essa força aqui. Beleza? Ele exerce uma força sobre o solo com essa força aqui, porque depende da gravidade. Show de bola? Então, primeiro conceito, entender a diferença entre peso e massa. São coisas totalmente diferentes, tá? O peso depende da massa e, obviamente, da gravidade, mas são coisas distintas. Show de bola? Beleza. Aí ele vira e fala assim, que se desloca sobre uma pista plana, ou seja, não tem ondulação, não tem depressão, faz uma curva circular de 50 metros. Então, galera, aqui você já tem que imaginar o quê? Que ele está entrando na curva, pô, então curva circular é um movimento circular, pô. Então você já tem que pensar nisso. Por quê? Você vai lembrar lá das aulas que nós temos basicamente duas trajetórias na física, tá? De movimentos na cinemática. O movimento ele pode ser retilíneo ou circular. Ah, Felipe, mas e o movimento oblíquo? Galera, o movimento oblíquo ele é composto de dois movimentos, o quê? Retilíneos. O movimento oblíquo nada mais é, né? O movimento oblíquo, para quem não lembra, é esse aqui, nada mais é do que o quê? A gravidade fazendo uma força para baixo, ou seja, o objeto está caindo em linha reta, mas ao mesmo tempo que ele cai em linha reta, ele vai para frente em linha reta também. Então, a composição desses dois vetores de velocidade tornam o movimento em forma oblíqua, tá? Beleza? Então, ó, mas não se esqueçam, o movimento na física só pode ser retilíneo ou curvilíneo, tá? Ah, professor, mas tem um movimento de hélice, cara, não é graduação isso aqui, velho, é para passar na porcaria da prova lá da PRF, tá? Então, galera, ó, o carro estava vindo lá, não sei o quê, e aí ele pegou e, ó, fez curva. Só que tem um detalhe aqui na física que é o seguinte, pessoal. Na física, nada acontece por acaso, tá? Nada na física acontece simplesmente por ideias fantasmagóricas, como costumava dizer Einstein, tá? Na física, as coisas acontecem porque eu realizei alguma coisa ali que não estava previsto. E o movimento natural do carro é continuar em linha reta, é continuar o seu destino, que é linha reta. Porém, galera, ele começou a fazer curva. Uai, mas pô, como que ele faz curva? Pessoal, é o seguinte, eu vou te dar o bizu. Toda vez que eu mudar direção e sentido da trajetória, toda vez que a minha tendência era fazer uma coisa e eu fizer outra, por exemplo, em questões de trajetória, é porque eu tenho envolvido ali uma força. E nesse caso, eu também tenho envolvido uma força que é o quê? É uma força direcionada para o centro do movimento, tá? E a essa força nós vamos dar o nome de força centrípeta, tá? Beleza? Então, ó, todo movimento que antes ele estava de uma forma e ele ganhou uma trajetória diferente é porque apareceu alguma força, tá? E essa força a gente vai dar o nome do quê? De força centrípeta. O que é centrípeta, Felipe? É só você lembrar lá na geopolítica, tinha um negócio lá de, eu não lembro o que era não, mas o cara falava assim, de ocupações de terra de forma centrífuga. O que era isso? Centrípeta, aliás, desculpa, de fora para dentro, tá? Então, isso é que é centrípeta, de fora para dentro. Então, essa força centrípeta, ela é uma força que vem lá de fora do objeto para dentro. E quem que faz aparecer essa força centrípeta, ou seja, de fora para dentro? Está dentro ali do carro, né? Está ali no sistema do carro. Quem que seria? Seriam os pneus do veículo, tá? Então, pessoal, quando o veículo está vindo aqui bacana e tal, show de bola, você dá uma viradinha, aparece a força lateral, que a gente chama de força centrípeta nesse caso. Então, quando os pneus viram, né, eles virarem assim, ó, então você imagina o seguinte, o pneu está assim, retinho, aí você pega e vira ele para cá, quem vai aparecer? Uma força centrípeta de fora para dentro, que acaba segurando o movimento na circular. Beleza? Essa força aparece em todos os movimentos circulares, tá? Todos os movimentos circulares têm que ter força centrípeta. Ah, Felipe, mas não sei, não deve ter, não. Tem, cara, isso aqui é certeza, é absoluta. Todo movimento circular tem que ter força centrípeta. Show de bola?
Bacana? Então, por isso que o movimento se torna circular, tá? Porque ele tem a tal da força centrípeta. Aí, pessoal, o que acontece com isso aqui também? Muda-se o sentido também da velocidade, tá? Porque antes a velocidade era retilínea, vocês concordam comigo? O veículo estava em linha reta, pô, então a velocidade vai ser sempre retilínea. Agora, quando eu chego aqui e eu coloco a força para cá, aí, pessoal, a minha velocidade agora, ela vai ser tangencial à trajetória do movimento, tá? Então, a velocidade do carro agora, ela não é mais reta, ela é tangencial ao movimento. Felipe, não entendi isso. Basta você pensar o seguinte, eu vou te dar um exemplo que eu morro de medo. Eu ando de moto e eu sempre penso nesse exemplo antes de fazer algumas merdas, tá? Por exemplo, suponha que aqui embaixo eu tenho uma pista, tá? E tem um caminhão bitrem cabuloso aqui na pista da esquerda. O cara tá lá murrinhando, tô vendo, é vista de cima, viu, galera? Vista de cima. Aí o cara tá murrinhando lá, fazendo graça, não sei o quê, que eu vou lá e faço de moto? Pô, eu vou passar pela direita, tô inclusive cometendo uma infração média, né? Porque não posso passar o caminhão pela direita. Mas enfim, ó, o cara tá me enrolando, velho. Ah, cara, eu vou passar pela direita, que se dane esse cara aí, tá? Então tô eu aqui de motoquinha. Vocês repararam que eu sei desenhar pra caramba, né? Sou eu aqui de motoquinha, tá? Mas aí o que acontece, pessoal? Esse caminhão pega e começa a fazer a curva, tá? Vem fazendo a curva, vem fazendo a curva. Por algum motivo, eu também vou começar a fazer a curva, mas aqui tem um banco de areia, tá? Tem um banco de areia. Quando eu estou fixo na rodovia, eu tenho tração, ou seja, eu tenho o atrito, que a gente vai falar daqui a pouco, para continuar a curva e ir embora. Mas, se tem um banco de areia aqui, por inércia, sabe o que vai acontecer, galera? Ó, eu até iniciei a curva aqui, sabe? Mas, por inércia, o meu corpo não vai fazer curva junto com a pista. Sabe o que vai acontecer com o meu corpo? Meu corpo vai em linha reta, vai sair pela tangente da circunferência que eu comecei a realizar. E aí, por que eu coloquei essa situação aqui para vocês entenderem? Porque olha só o que acontece se você ultrapassar o caminhão pela direita numa curva e você perder o controle e a moto cair, por exemplo. Você vai ser jogado para o guarda-reio. Se você bater no guarda-reio a uma baixa velocidade, você vai quebrar umas costelas, uns braços, umas pernas e tal, mas vai sair ileso. Agora, se você tiver aqui na direita e o caminhão estiver vindo junto, cara, sinto muito, né? Mas o caminhão vai passar por cima de você, a não ser que ocorra um milagre divino, tá? Mas repararam qual que é a situação? Por quê? Porque eu saio pela tangente. Ah, Felipe, mas e se você tivesse aqui? Você está com a sua motoquinha aqui fazendo a curva, o que ia acontecer? Eu ia sair pela tangente aqui, tá? Então, sempre que você pegar um movimento circular, lembre-se que a velocidade ela é tangencial, ou seja, quer sair pela tangente da circunferência. Então, eu modifiquei a velocidade nesse aspecto. Show de bola? É isso que acontece, por exemplo, quando você pega e fica girando uma coisa na sua mão. Você fica girando, 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 você vai soltar, vai sair pela tangente da circunferência naquele ponto que você soltou. Então, por exemplo, você está ali igual um doidão, girando, 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 e aí você solta aqui. O que vai acontecer? O bilotinho vai sair pela tangente aqui. Ah, mas eu Felipe, eu soltei aqui. O bilotinho vai sair pela tangente aqui. Ah, mas e aqui? Vai sair pela tangente aqui. Por quê? Porque a velocidade é tangencial. E a velocidade, ela tende, né, por inércia, a continuar por onde ela estava, beleza? Então, isso é que é o tal do movimento circular, isso é que é a tal da velocidade tangencial que muita gente fica falando por aí. Show de bola? Beleza? Então, isso é o movimento circular. Pessoal, é o seguinte, todo movimento circular, então, a gente sabe que tem força centrípeta, tá? E aí vocês entenderam o que é o tal do movimento circular, mas eu não comentei outra coisa com vocês, tá? Que é a respeito da segunda lei de Newton. Tá? A segunda lei de Newton, pessoal, diz o quê? A segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente vai precisar, óbvio. Mas eu estou dizendo para vocês que
Toda vez que eu tiver força resultante, eu vou ter massa e, mais importante, eu vou ter aceleração. Eu estou dizendo isso para vocês, pessoal, porque no movimento circular uniforme, ou seja, que a velocidade a velocidade do objeto em termos escalares, tá? Estou falando em termos de valor é constante, eu não tenho aceleração na direção do movimento, tá? Mas eu tenho uma força centrípeta. Ô, Felipe, e aí, velho? Como é que fica esse negócio, cara? Vamos lá. Pessoal, vamos pegar aqui de novo o meu movimento circular, tá? O centro está aqui. Vamos supor que eu tenho um objeto aqui. Galera, para ele executar esse movimento, eu preciso de quê? Eu preciso da tal da força centrípeta, correto? Eu não te falei que toda vez que eu tenho força centrípeta e eu tenho que ter aceleração? Pois é. Felipe, mas você não falou que a velocidade é constante? E é, tá? Ou seja, se a velocidade é constante, preste atenção nisso que eu estou falando, hein? Isso aqui é pica das galáxias. Se a velocidade do objeto é constante, Felipe, ele não tem aceleração, justo, tá? Mas também está errado. Uai, Felipe, mas peraí, como é que duas coisas estão certas e erradas ao mesmo tempo? É porque é o seguinte, pessoal, a pergunta é ampla. Ele não tem aceleração na direção da velocidade tangencial. Ou seja, essa aceleração aqui, ó, é inexistente. Por quê? Porque eu não tenho aumento e nem diminuição de velocidade e nem alteração na sua velocidade nessa direção aqui, tá? Então, pessoal, a aceleração, que a gente chama inclusive de aceleração tangencial, ela é zero para esse cara, tá? A aceleração tangencial. Porém, ela também é zero por outro motivo, é porque eu não tenho nenhuma força empurrando ele para cá, tá? Então, olha só, se eu não tenho força resultante aqui, eu não vou ter aceleração nessa direção, concordam? Então, ó, se na questão vier para vocês perguntando assim, quanto que é a aceleração tangencial de um movimento circular uniforme? Aí você vai vir aqui e vai falar que é zero, porque aceleração tangencial, pessoal, é na velocidade tangencial. Show de bola? Então ela é zero, não tenho variação na sua velocidade. E, óbvio, eu não tenho força também empurrando para frente ou para trás. Ou se eu tivesse, elas estariam, por exemplo, uma força para frente e outra para trás, tá? O que é força resultante, pessoal? É basicamente a soma vetorial desses dois caras. Imagine que eu tenho X de força puxando para frente e X de força puxando o objeto para trás. Uma vai anular a outra, ou seja, a força resultante desses dois vai ser quanto? Vai ser zero. Dessa forma, eu não tenho força resultante atuando na direção tangencial do objeto. Então, nessa direção não tenho força tangencial, não tenho aceleração tangencial. Mas, se eu tenho força centrípeta, porque todo movimento que é circular tem, eu vou ter também a aceleração centrípeta. Então, pessoal, muito cuidado. O movimento circular, ó, a pergunta ampla, tá? O movimento circular tem aceleração? Desculpa, vamos melhorar a pergunta. O movimento circular uniforme, você já aprendeu que uniforme na física é com a mesma velocidade. O movimento circular uniforme possui aceleração? Aí você para e pensa assim, a velocidade é constante, né, velho? Então, beleza, não tem aceleração, não. Aceleração é igual a zero. Tomou ferro. Por quê? O movimento circular uniforme ele pode até não ter aceleração tangencial, mas tem centrípeta. E como a pergunta foi ampla, eu perguntei de tudo, você errou a questão respondendo que não tem aceleração, porque sim, tem aceleração, só que ela é centrípeta. Mas, Felipe, mas por quê? Porque ela muda, pessoal, a direção e o sentido dessa velocidade tangencial, tá? Então, a aceleração tangencial é zero, mas eu tenho aceleração centrípeta e força centrípeta, tá? Show de bola? Felipe, pô, dá para calcular a aceleração centrípeta? Dá, tá? Felipe, dá para calcular a força centrípeta? Dá, daqui a pouco a gente vai falar como que vai calcular, mas não preocupe por enquanto com fórmula não, preocupe em entender cada ponto do texto, tá?
Então, olha só, ele fez uma curva circular de 50 metros de raio, com velocidade de 54 km por hora. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,60, é admissional, não tem unidade. Aí você para e fala assim, mas pô, como assim, cara? Atrito? O que é atrito? Bom, primeira coisa. Pessoal, o atrito, ele é uma grandeza física, a força de atrito, no caso, que em tese está para atrapalhar, mas eu vou te mostrar daqui a pouco casos que ajudam, tá? Mas em tese atrapalhar o movimento dos objetos, tá? O que é o atrito, pessoal? O atrito está ligado com a rugosidade dos materiais, tá? Então, quanto mais rugoso o material for, mais atrito ele vai ter. E quem que mede essa rugosidade? É esse 0,6 aqui. Pessoal, eu sei que diretamente não é o coeficiente de atrito que mede a rugosidade, mas ele está, vamos assim, ele está ali naquele rol de coisas que mede a rugosidade. Para a prova da PRF, basta você lembrar disso, que quanto maior o coeficiente de atrito, mais atrito o objeto vai ter. Só lembrar disso, tá? Mas o que é essa tal dessa rugosidade? Pessoal, quando você pega, por exemplo, uma caixa em cima de uma pista, tá? E aí eu pego um microscópio muito potente e eu consigo ver ali, inclusive, a junção dos dois, ou seja, eu consigo ver microscopicamente a junção dos dois, eu vou ver algo mais ou menos assim, ó. As cerdas da caixa, tá? Em contato com as cerdas do chão, ou seja, com a rugosidade do chão. Não está entendendo o que é rugosidade, não? Faz o seguinte, pega a sua mãozinha e passa numa parede que esteja só rebocada, aquele reboco grosso. Você vai arrebentar toda a sua mão ali. Agora, passa a sua mão numa mesa lisinha. Você vai ver que é suave. Por quê? Por causa da rugosidade. A rugosidade da parede de reboco é bem maior do que a rugosidade da mesa lisinha. Por quê? Essas cerdas aqui que são mais imperfeitas, né? Que são mais grotescas. Por isso que quando você vai encerar um carro, você fica ali encerando, aquela coisa maravilhosa e tal, o carro fica lisinho. Por quê? Você preenche as cerdas, a rugosidade do material com a cera. E aí daqui a pouco você vem ele passando, você deixa tudo lisinho por causa disso, tá? Vou te dar um outro exemplo. A hidroplanagem, que o pessoal chama de aquaplanagem. O que é aquilo? A hidroplanagem, para quem nunca ouviu falar, é o seguinte. Você está num carro, e o carro ali movimentando as rodas em cima do asfalto, e tem uma poça de água. E aí você passa diretamente para aquela poça de água. O que é a aquaplanagem? É quando o veículo perde o contato dos pneus com o solo. E ali, entre o solo e o pneu, fica uma camada de água. Isso é que é a tal da aquaplanagem que a gente chama, tá? E essa aquaplanagem, pessoal, faz você perder a tração do pneu com o chão. Você tem uma lâmina de água entre os dois. Por que essa lâmina de água causa falta de atrito? Porque a água, pessoal, como é um elemento muito moldável, né? Eu acho que é amorfo que chama isso, mas não vou me arriscar na química, porque não é meu forte, mas você gera uma lâmina que cobre a rugosidade do material. Então, imagina o seguinte, está aqui a pista, ó, a rugosidade da pista. Você jogou a água em cima, o que vai acontecer? A água ela vai preencher essa rugosidade. E aí, o que acontece? O carro vem e tenta, com as rugosidades do pneu dele, aderir à rugosidade da pista, mas não consegue porque tem uma lâmina de água, tá? É por isso, tá? Olha para você ver como é que física é maravilhosa. É por isso que os pneus têm aqueles frisos, né? Por quê? Aqueles frisos, pessoal, servem para uma função muito nobre, que é o quê? Bom, não sei se vocês já ouviram falar de pressão, tá? Mas vocês já passaram uma situação de pressão, que é o caso da faca, por exemplo. A faca, pessoal, tem uma área de contato minúscula, pequenininha, e você exerce uma força legal sobre a faca. Quando você une uma área pequena a uma força bacana, o que acontece? Plau! Pressão muito alta, e aí você vai cortar seu dedo se você não tomar cuidado. É isso que a faca faz. O pneu, de certa forma, faz a mesma coisa. Só que ali, quem que faz esse papel de fatiar ali, de exercer uma pressão sobre a água?
são os frisos. Então, os frisos são daquela forma justamente para fazer o quê? Uma pressão gigantesca ali sobre aquela lâmina da água e, ó, furar aquela parte de água ali e jogar a água para o lado. E aí ter a aderência do pneu com o solo, ter a rugosidade dos dois unidas e aí sim gerar o atrito. Beleza? Pessoal, e aí o que acontece? O atrito, ele é maior quanto maior o coeficiente de atrito também. Beleza? Não se esqueçam disso. Outro fator importante, o atrito, pessoal, ele depende, a força de atrito, ela depende de quê? Desse coeficiente, ou seja, quanto maior esse coeficiente for, maior o atrito, e depende também da normal, tá? Felipe, o que é essa diaba dessa normal? Pessoal, para fins de questão, eu vou pedir para que você entenda como a normal, como uma força, basicamente, da superfície de contato, quando eu tenho uma outra força exercida sobre ela. Como assim? Você tem o peso da caixa, correto? A caixa está exercendo uma força sobre o solo. O que o solo vai lá e faz? Bom, eu estou recebendo uma força, eu vou forçar para cima também, tá? E aí é o que a gente chama de normal. Ok? O peso dos objetos é para o centro da Terra, é esse cara aqui, e a normal está para cima. Cuidado com uma coisa. Normal e peso não formam par de ação e reação. Explico depois no vídeo por quê. Mas a normal, pessoal, é uma reação da superfície, tá? Ficou confuso? Ficou para caramba, eu sei que ficou, mas basicamente basta lembrar para a prova que a normal é uma reação da superfície de contato quando uma força é exercida sobre ela. E nisso, eu consigo definir que a força de atrito é o quê? Aqui embaixo, ó, a força de atrito ela é normal, tá? Vezes o coeficiente de atrito, que é esse Uzinho aqui. Ou seja, quanto maior a normal, maior a minha força de atrito, tá? Eu vou te dar um bizu que você vai entender isso aqui, ó. Vocês já viram caminhoneiro, como eles andam na chuva? Os carros pequenos, quando andam na chuva, andam tudo de boa, né? Filé, na miudinha, velocidade baixinha e tal. O caminhoneiro não tá nem azul. O cara pega, filho, e desloca na velocidade da luz. Tá nem rasgando se tá chovendo, se tá molhado, se não tá. Por quê? Um dos motivos é a imprudência, tá? Ele tá sendo imprudente ali quando tá chovendo, ele tem que diminuir a velocidade. Mas outro motivo é que, como o caminhão tem um peso grande, então ele vai exercer uma força muito grande sobre o solo, ele vai também ter uma normal muito grande, uma reação do chão muito grande. E, portanto, se eu tenho uma maior normal, eu vou ter também uma maior força de atrito. Dessa forma, eu tenho mais aderência ao solo, tá? Porque, pessoal, quanto mais atrito eu tiver, tá? Mais aderência ao solo eu vou ter e mais o carro vai ficar fixo ali no asfalto. E aí, para a gente finalizar esse vídeo, daqui a pouco eu postar a parte 2 para a gente resolver mesmo a questão, tá? E aí, o que isso interfere na nossa questão, pessoal? Interfere no seguinte, que para fazer a curva, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter atrito, pô. Eu tenho que ter atrito do pneu com o solo. Quanto mais atrito eu tenho entre o pneu e o solo, melhor. Porque se eu não tiver atrito, o que vai acontecer? Olha o carrinho indo pela tangente aqui, ó. Beleza? Então você imagina, ó, tô vendo de cima. Os dois pneus do carro aqui. Se eu não tiver atrito do pneu com o solo, pessoal, o carro vai sair pela tangente. Tá? Então eu tenho que ter um atrito aqui para que eu consiga resolver, fazer essa curva. Beleza? Então, pessoal, esse primeiro vídeo foi para explicar a questão. O vídeo parte 2, aí sim eu vou desenvolvê-la, tá? Eu vou fazer as contas, unidades, essas coisas todas. Mas, primeiro ponto, pessoal, você não pode ir para uma questão de física, eu acho que é isso. Não. Você tem que entender tudo. Você tem que, quando o cara falou para você, o que é massa? Pá. O que é curva? Pá. O que é coeficiente de atrito? Pá. E assim por diante. Você tem que entender a situação. Você visualizou comigo? Se você visualizou comigo, eu aposto com você que a questão ficou mais simples de ser resolvida. Agora você já tem aquela, vamos dizer assim, o geralzão para aplicar
às ferramentas que você tem. Pessoal, te digo com toda certeza, fórmula não é o principal nas questões de física. A fórmula é o último passo. Tá? A fórmula ela é a cereja do bolo. Ela nada mais é do que isso. Tá? Então, não fiquem se atendo, por exemplo, a só gravar as fórmulas, e lá na hora eu resolvo. Não, isso não vai funcionar. Você tem que entender. E o último caso é gravar a fórmula. Beleza? Então, no próximo vídeo, a gente termina de resolver essa questão. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.